Muito obrigado pelo convite. Agradeço aos amigos e colegas da Ampeg. Foi até assim inesperado para mim, né? Acho que a geografia que desejamos foi um artigo que eu escrevi em 2005 para o Boletim Paulista de Geografia e equivalia também a um evento sobre geografia crítica ou perspectivas críticas da geografia, né? E os colegas me convidaram para repô-lo. Contudo, a gente nunca repõe, né? Exatamente. A gente muda e resolvi inserir na reflexão que eu tinha feito o que eu estou lendo agora, o que nós estamos vivendo agora, no plano do conhecimento, e, neste caso, da geografia. Não é simples fazer isso, é complicado. Entendam como uma hipótese o que eu vou dizer. Ela pode ser pensada no seu inacabamento, porque, para mim, está ao nível do inacabamento. Em primeiro lugar, eu queria dizer, e muitos sabem aqui, que estudamos a obra do Henri Lefebvre e trouxemos essa obra para dentro da geografia. Hoje ela se generaliza, né? No início era mais pontual a relação que tínhamos, e tivemos a relação com Henri Lefebvre como um marxista do século XX, a convite do professor José de Souza Martins, com quem estudávamos a obra de Marx. Isso já faz bastante tempo. Aí trouxemos para a geografia, para o Laboratório de Geografia Urbana, e hoje vocês sabem que está em todos os lugares. E um texto dele, que foi recuperado após a morte dele, através de uma associação sobre a obra do Henri Lefebvre, que se montou a seguir, né? E da qual, aliás, nós começamos a fazer parte, né? Muitos dos geógrafos da geografia da USP começou a ser parte, o professor Afani, eu, a professora Margarida, a professora Odete, a professora Sandra. Bem, uma intenção desse grupo, os que estão na França, especialmente, era recuperar uma obra que não foi divulgada. Um dos livros refere-se à metodologia das ciências. É com esse nome e foi escrito em 1955. O Henri Lefebvre tinha a intenção de fazer uma tríade teórico-metodológica que começava com a lógica formal, lógica dialética, que foi publicada e publicada numa tradução em português. Depois, metodologia das ciências, que ainda não tem uma tradução em português. E o terceiro volume ainda é inédito e a gente não sabe muito onde ele está, a rigor. Este livro é uma espiral de ciências. É uma dialetização das ciências. Começa pela matemática e termina com a psicologia. E uma ciência se põe aberta a receber necessariamente a outra. Então, a matemática traz a física, que traz a química, que traz a biologia, e ele vai tecendo as ciências humanas até chegar na psicologia. Num determinado momento, ele diz
que a geografia estaria entre as ciências que teria conseguido reunir as ciências naturais e as ciências humanas. E isto era possível no final do século XIX, especialmente, por conta da dialética moderna. Com o apoio metodológico da dialética moderna, era possível reunir as ciências naturais e as ciências humanas. Sempre me perguntei por que não deu muito certo. E aí, passo essa pergunta para todos vocês que vão ficar toda essa semana reunidos, estudiosos de geografia física e de geografia humana. E devo incluir as formas de representação extraordinária que é a cartografia geográfica, como apoio analítico fundamental. Eu me perguntei, porque nós estamos divididos em especialidades, né, mais ou menos, mas sempre buscando superá-las, mas, ao mesmo tempo, vivendo a condição desta separação. E concluo, através da obra do Henri Lefebvre, que, no século XX, o que ganhou curso extraordinário foi a lógica formal. A lógica formal que está na base da lógica das equivalências. Havia necessidade de ter uma gramática comum, uma linguagem comum, para estabelecer a igualdade nas diferenças, né? E esta lógica formal se tornou uma espiral que, na obra do Henri Lefebvre, aparece como sociológicas, ideológicas. E aí ele trabalha a importância da teoria da informação, da cibernética, atravessando todos os conhecimentos. Eu me pergunto, e passo a vocês essa questão, se nós estamos no momento em que sequer a lógica formal se realiza. Por quê? A lógica formal, aristotélica, incluía o termo médio, e incluía o que se chamava indução amplificadora, quer dizer, ir além do que existe, entrar no campo do possível. Contudo, isso que nós estamos estudando atualmente, as lógicas que perseveram colam no existente. Esta é uma problemática, né, que enfrentamos todos. Para nós, o que me é caro e que todas essas manifestações indicaram é qual o sentido mais abrangente do que nós estamos vivendo hoje no nosso país e no mundo. Poderíamos dizer que está ao nível da exceção. Mas como se produziu esta possibilidade? Para isso, eu fiz, com a obra do Marx, num texto introdutório da Contribuição à Crítica à Economia Política, de 1859, né? Esse texto introdutório foi veiculado em 1903. Eu fiz o que os situacionistas e letristas, cuja obra também a gente acompanha, porque são pensadores a propósito do espaço, da alienação especial,
eu fiz um desvio. Desvio é numa determinada totalidade de elementos, nós conseguirmos separar estes elementos e reuni-los, subvertê-los num outro movimento de totalidade, mas que ainda exista a sombra da totalidade que o originou. O texto do Marx, neste fragmento, diz assim: o trabalho se tem convertido não só categoricamente, mas também realmente, em um meio de produzir riqueza em geral, deixando de se confundir com o indivíduo como objetivo especial. Eu o desviei do seguinte modo para interpretar o que vivemos hoje. O dinheiro se tem convertido, não só categoricamente, mas também realmente, em um meio de produzir riqueza abstrata em geral, deixando de se confundir com o indivíduo e o trabalho como objetivos especiais. Nós vivemos um momento problemático da modernização capitalista, especialmente, e, para lê-la, eu vou fazer um movimento entre a forma e o conteúdo. Eu queria dizer para vocês que o professor Milton Santos está sendo homenageado. Eu queria dizer para vocês que, quando eu comecei a estudar a relação entre forma e conteúdo, entre os professores que eu conversei, foi com o professor Milton Santos. Perguntei a ele, na geografia, quem estudava forma. Ele me disse: sai um pouco da geografia, vá aos historiadores da arte. E me emprestou um livro, A História das Formas, do Henri Faucillon, livro que me ajudou na bibliografia do meu doutorado. As formas não são estritamente formas materiais, embora possam ser formas materiais. Mas elas têm um aspecto complexo, porque, ao mesmo tempo que ela é geral, universal, ela se torna um filtro de diferenças e de qualidades que estão no plano dos conteúdos. Assim, é a forma da mercadoria, que contém como elementos formais o valor de uso, o valor de troca. Assim, é a forma do capital, meios de produção e força de trabalho. Assim, é a forma de Estado, a forma do contrato, etc. Então, ao mesmo tempo, ela é universalizante e é um filtro. É um nexo entre determinações gerais e específicas. Neste momento, eu concebo que as formas gerais e universais estão em decomposição, mesmo aquelas que se referem à modernização capitalista. A forma da mercadoria de longa data, que proliferou como mundo da mercadoria à época da modernização capitalista, a forma do capital, a forma do Estado moderno. Esta é a minha hipótese. O que ela significa? Vejamos. Em relação à forma, primeiro, uma questão importante. Nunca eu pensei que a técnica em si
se referia ao capitalismo, que o saber em si se referia ao capitalismo. Há um movimento dos saberes, das técnicas, das formas de trabalho e cooperação serem filtrados pelo processo do capital, que é mais amplo. Então, forças produtivas aderem às técnicas, saberes, mas não são estritamente esses saberes, estas técnicas. São todos eles conduzidos a um processo que os transforma em abstrações concretas. Então, não é a geografia que compete ao capitalismo. Quando ela se põe ao nível de uma forma do capital, ela sofre o filtro desta abstração concreta. Então, eu volto. O valor de uso não é uso, é um elemento formal da mercadoria. Ele está em nexo com o valor de troca. O que acontece há tempos? Guy Debord mexe nos elementos formais da mercadoria e diz que o valor de uso se torna uso artificial. Degradação do uso. É uma mercadoria serve a propor outra mercadoria e outra mercadoria, desgastando o sentido do valor de uso. Henri Lefebvre diz que, além do valor de uso, esse elemento formal, existe um uso insurgente, a insurgência do uso, que aparece na obra dele, aparece na obra do professor Milton Santos, por exemplo, quando fala do usuário e usador. Então, nós estaríamos no plano da forma da mercadoria, nesta problemática entre o uso artificial, a degradação do uso, ao uso insurgente. Em relação ao valor de troca, também eu acho que existe um processo de decomposição como elemento formal, porque não são os trabalhos que estão a determinar exatamente os preços. Todos nós sabemos uma circulação exponencial do dinheiro que precifica o que sequer existe, comprometendo, nos termos do Marx, o trabalho futuro. Este é um trabalho que fiz para a minha livre docência, que se realizou em 2008, se refere à obra do Pierre Georges sobre o urbano, e eu fiz uma interferência na obra dele. Primeiro, gostaria de dizer que o trabalho eu o fiz a partir do livro Geografia Urbana, mas não só deste livro dele sobre o urbano. O importante a considerar nesse quadro é que, ao falar do urbano, ele trabalha simultaneamente em todas as escalas, que vão da casa ao mundo, e as conceitualiza. O que é importante considerar também é que ele tinha um aparato conceitual no qual ele se baseava. Aglomeração urbana, a cidade e a aglomeração urbana definiam o conjunto urbano. Mas, olhado com cuidado e atualizando este conhecimento, foi possível compreender aquilo que ia além da concepção dele no próprio trabalho dele. O acervo conceitual do Pierre Georges o levou até certo ponto, mas a prática, o que estava acontecendo naquele momento, na década de 50, 60, no mundo e na Europa, fez com que
ele fosse além do seu próprio aparato conceitual. Portanto, ele, no interior do seu trabalho, nega o seu acervo conceitual de um determinado modo. Num determinado momento, em relação a isso, lendo os Grundrisse, eu me dei conta de uma relação que não é de identidade, não é tautológica, entre o proletariado e a classe trabalhadora. Todos livres para serem trabalhadores, porque só com o seu trabalho sobreviveriam, este momento histórico de formação do trabalho livre, que desdobrou-se depois numa abstração concreta, que é a força de trabalho, essa condição negativa pode se realizar como classe operária, mas pode não fazê-lo. A proletarização, ela se generaliza. Na nossa época, é uma evidência. Então, num determinado momento, o professor Harvey, até recentemente, foi na segunda-feira passada, ele fez um comentário separando o proletariado e remetendo à condição da classe operária à classe trabalhadora. O que ele chamou de classe trabalhadora é todas as formas de rendimentos de serviço, essas formas de decomposição do trabalho, de crise do trabalho que estamos vivendo. E ele anotou a presença de negros, imigrantes, mulheres, que entraram no mercado de trabalho de uma forma muito precarizada. Eu estou lendo isto como proletariado, mas seria o mesmo raciocínio. Esta compreensão me levou a estudar a Cracolândia, em São Paulo, e me levou a muitos textos. Um deles me foi muito caro, Os Despossuídos, de Daniel Ben Said. Eu conhecia mal esse autor, a professora Silvana Pintaldi, que o conhece bem. Ele trouxe para a discussão um trabalho do Marx, de 1842, sobre o roubo da madeira. Os galhos mortos no chão começaram a se tornar parte da propriedade da terra e dos rendimentos do proprietário de terras, e passou violentamente a ser proibido, através de um direito que se formalizou, se generalizou e que tornou positiva a realização da propriedade privada, e especialmente a propriedade privada da terra naquele momento. Ele estava escrevendo para a Gazeta Renânia. Este trabalho é importante porque eu inverti. E para vocês entenderem a inversão, eu vou dizer que, há muitos anos atrás, eu li um livro, muitos devem ter lido, O Queijo e os Vermes, de Carlos Ginzburg. E, neste livro, um moleiro é condenado pela Inquisição. Só que ele não era exatamente reformista. Ele era um misto de ideias reformistas a uma cultura oral de tempos imemoriais. No vazio e na crise da igreja, surgiu essa presença complexa temporalmente
que era o discurso e a concepção desse moleiro que foi condenado. Acho que nós estamos vivendo um impasse do seguinte modo. Marx, em 1842, estava lendo certa cultura campesina, certos locais e seus modos de seres específicos, singulares, como contingências. Contingências, algo que está no plano do contingente e que foi sendo conduzido por uma determinação formal necessária, por uma forma. Neste caso, o direito de pegar a lenha para usos que eram tão simples daqueles camponeses e tão necessário para a sobrevivência imediata, inclusive, se esta contingência, que são vários códigos costumeiros, se tornou direito positivo da propriedade privada e sucumbiram. Nós agora vivemos, eu acho, o inverso. As formas universais, gerais, mesmo as formas universais gerais da socialização do capital, estão em decomposição. Mais de 3 dezenas de trilhões de dólares giram no mundo e se realizam o tempo inteiro nos possuindo e nos excluindo em relação à riqueza. E como fica a materialidade dessa maneira? Então, o que eu estou interpretando, que nós vivemos com esse avanço da economia dinheirária, nós vivemos com o plano do contingente, as contingências que estão abertas para mais de um caminho, do uso artificial ao uso insurgente, da imagem deteriorada à luta por negar a sobrevivência e mudar a vida. Então, o que eu concebo é a gente assumir este momento como contingência e pensar nas formas que são universais, gerais, e decifrá-las na sua cadência e nos seus limites neste momento. E o que a gente faz com a geografia? Com a materialidade do processo, que é, para nós, o sentido de muitos de nossos trabalhos, na geografia física, na geografia humana. Nós somos cientes da materialidade dos processos. Em mais de um campo, a gente transforma o clima num processo, a natureza inteira num processo, a sociedade num processo. A gente transforma, para decifrar espaços, a gente transforma espaços em tempos e em processos. No plano do que seria próprio dos conteúdos naturais aos sociais. Então, como eu faço com a materialidade? Ela está aí numa boa, límpida, diante de tanta degradação. Então, comecei a fazer um trabalho que para os situacionistas, chama-se psicogeografia materialista. O que significa isso? É ir medindo qualidades que sofreram o apagamento das lógicas mais formais e mais abstratas.
E, para isso, a gente tem que fazer um trabalho de campo que seja implicado socialmente, mas que, para nós, tenha o gosto e o sentido da deriva. Ele é labiríntico, ele é realizado em pequenos grupos, ele não escolhe estritamente um lugar, ele vai chegando no lugar, a travessia é um momento dele, ele não quer se espetacularizar e todos os elementos, todos os membros participantes são ativos. Eles não vão observar, eles vão debater ao estar em campo e debater em pequenos grupos. Essa forma de lidar com a qualidade faz com que você enxergue o momento do uso se tornando roto, mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de usos insurgentes. Eu vou dar um exemplo, sabe? Um exemplo bem miúdo e, ao mesmo tempo, interessante. Um dos trabalhos de campo, sim, porque meus alunos da graduação, à época, durante 3 anos, fizeram trabalhos de campo em grupos, e depois eu costurava alguns destes trabalhos de campo e fazíamos a sala inteira trabalho de campo, dividindo-nos, né? E fazíamos 2 campos, mais 2 campos, e me valia do meu estudo da metrópole de São Paulo sobre o território economizado, o rodoanel e as operações urbanas projetadas e existentes, como momento do espaço estratégico mercantilizado, para depois fazer surgir a trama das qualidades e da devastação delas, através desses trabalhos de campo. E, assim, nós projetávamos depois uma cartografia que eles leem como cartografia influencial. O que é interessante é que espaços que aparecem contíguos podem ser, na prática social, cotidiana, profundamente separados. E espaços que não são contíguos podem ter a mesma natureza e qualidade. Esta separação e esta unificação é o caminho da nossa compreensão das qualidades materiais num mundo prenhe de abstrações concretas. E aí, o interessante a considerar, a propósito deste trabalho da cartografia influencial, é que a natureza das escalas também se simultaneizam. Então, podemos lidar com grandes e pequenas escalas simultaneamente, mas especialmente considerar que vivemos um ambiente de separação. Separação é a cisão na proximidade. Estou aqui do lado da minha amiga Celi, ela é minha amiga, estou junto. Estou meio gelada, mas estou junto. Mas eu poderia estar completamente separado numa relação formal. Os meus alunos buscaram isso durante 3 anos. E aí eles partiram de quê? Partiram de um cartógrafo muito importante, Jacques Bertin, que fez a parte cartográfica de uma antropologia urbana do Chambord-Delors, nos anos 40 e 50, e conseguiu decifrar, através de cartas, a cotidianidade daquele lugar. Estas cartas,
algumas delas foram usadas pelos letristas e situacionistas em seguida. Ela é o prenúncio da cartografia influencial. Então, proponho para vocês a difícil tarefa, porque ela parece comezinha, e, ao mesmo tempo, ela é muito lúdica e interessante, que é a cartografia influencial não como um momento estritamente empírico, mas como um momento da relação conceitual entre o espaço estratégico e o espaço da cotidianidade, sendo que eles têm nexos internos de desacordo muito importantes. E vou dar um exemplo, como eu tinha dito, que é interessante. Um grupo de alunos meus resolveram fazer, palmeirenses, resolveram estudar a área do Palmeiras, onde tem um clube, e não sei se vocês conhecem, tem um clube e tem um shopping e um bairro, que é a Pompeia, e que depois, do outro lado da Estrada de Ferro, dá no Sumaré e na Barra Funda também. Eles são tão apaixonados pelo Palmeiras que conseguiram achar uma qualidade diferente do shopping center, que está do lado, para o clube. E a minha tarefa foi fazer com que eles lessem o que era a Operação Urbana Água Branca, que envolvia aquele lugar e que explicava, inclusive, a situação do Palmeiras e do shopping center. E eles descobriram uma arruela entre o shopping e o Palmeiras, dizendo que ela seria a fronteira entre uma experiência lúdica, esportiva, de festa, de cultura, e algo que é o mundo mercantil, nesse labirinto, que é um labirinto fechado, que é o shopping center. Mas o Palmeiras tem uma loja, que é em frente ao Palmeiras. E nós juntamos um grupo grande, depois nós nos separamos para fazer as derivas, depois nós retornamos aquele grupo e vamos para outro lugar. Sem querer, marcamos em frente à loja. Os vendedores da loja do Palmeiras, num determinado momento, se tornaram inquietos e foram falar com os alunos quando eles sairiam de lá, porque eles estavam atrapalhando as vendas. E aí eu disse: o shopping continua no Palmeiras. Esse é o trabalho de campo, é um tensionamento que a materialidade possui. E este tensionamento é o caminho, para mim, de uma geografia aberta a todos os conhecimentos. E aí, eu mostro para vocês, vocês podem passar a seguir, por favor. Este é o trabalho do Guy Debord sobre uma determinada área de Paris. Na verdade, é um lugar que é contíguo. Ele separou e mediu os nexos existentes. Estas linhas grossas que se perdem é porque elas não vão mesmo. É uma separação contundente entre os lugares contíguos, de qualidades diferentes. Pode seguir. Este é o trabalho que o Jacques Bertrand fez
para Chambord Delors, o antropólogo, no livro Paris e Aglomeração Parisiense. De Paris, uma normalista, durante um ano, só conhecia 3 lugares por onde ela praticava o piano, ia à escola e voltava para casa. O resto, ela não conhecia. Como a gente não conhece a maioria dos lugares à nossa volta. E aí, alguns dos trabalhos dos meus alunos, eu vou levantar. Esse é sobre a Paulista. Sim, na cartografia influencial, você pode usar texto, você pode usar imagens e você pode usar mapas e separá-los, cindir espaços contíguos. Tudo para absorver uma materialidade complexa da nossa época, que tem um espectro que vai do uso artificial, do desgaste dos usos, ao uso insurgente. Aqui, este trabalho é que se tornou a capa do nosso livro, e os meninos escreveram o texto a propósito dele, e é um lugar no centro da cidade e vai de um espectro do espetáculo à vivência, do vazio à resistência, que vocês não enxergam, mas esse único espaço tem estas qualidades contraditórias. Esse é interessante, os alunos escreveram como se vem de um lugar na rua, né? E eu estudei a Coab 1, não sabia que ela era tão gentrificada a ponto de ser vendida como condomínio. A aridez do polo institucional, eles mapearam da forma como vocês veem no alto. Aqui é interessante, né? É o bairro do Bela Vista. É Bexiga e Bela Vista. Tem um Bela Vista que está ligado aos processos de valorização e capitalização de espaço, e tem um outro Bela Vista que é uma certa resistência. Não tenho certeza, porque também se culturaliza, né? O espaço abstrato também é o espaço culturalizado. De qualquer forma, cada um desses lugares estão juntos e, ao mesmo tempo, material e qualitativamente separados. Aqui é o jeito deles. Aquele é um viaduto do lado direito e tem uma barriga, porque embaixo do viaduto os meninos mais pobres jogam bola e as pessoas dormem e sobrevivem. Este é algo que a Fernanda os ajudou a fazer a cartografia sonora das ruas do Bela Vista. E aí eles mostraram o som e a gente via os ruídos mais ou menos intensos, que significam qualidades diferentes até numa única rua. Este é um dos trabalhos, para mim, muito importante. São 2 saraus, um na zona norte de São Paulo, outro na zona sul de São Paulo. Áreas periféricas, consideradas periféricas. Fraturadas, né? Tem um geógrafo que chama fraturadas. Esse retângulo vazado é mais ou menos o lugar onde tem o sarau. Claro que o sarau não tem o tamanho desse retângulo, ele foi aumentado, mas situou a ambiência de onde ele está, ao sul e ao norte. E depois, eles expuseram bem no centro ambos os saraus, porque eles tinham qualidades similares. E eles eram centrais para compreender o que é São Paulo.
E aí eles deslocaram os saraus e puseram no centro do município ou da cidade. E depois fizeram um encarte para demonstrar que eles tinham nexos e qualidades similares, mas também tinham diferenças. O ano passado, diante da tensão social que vivíamos, eu temi o trabalho de grupo, em grupo, e pedi que cada um fizesse um trabalho pessoal a partir da sua casa, ou num lugar que eles conheciam. Então, foi um trabalho individual. Surgiram algumas diferenças, mas eu ainda não pensei o suficiente sobre elas. Este rapaz não é geógrafo. Esqueci o nome dele. Que droga, eu esqueci o nome. Akira, obrigado, Akira. Ele escolheu um lugar. Ele é da EASH. Ele veio fazer uma disciplina optativa, né? Geografia urbana. Ele escolheu um lugar que ele disse que ele não diria qual seria, porque tanto faz. A rigor, é um lugar que se repete, tem a mesma qualidade. E aí ele usou um aparelho muito simples para medir internet neste lugar. E todos esses pontinhos azuis e vermelhos são casas que têm pleiades de sistemas de internet. Pode ser qualquer lugar. Esse é o cúmulo do isolamento. Bem, por isso, o subtítulo, queria primeiro dizer que a geografia que desejamos veio de uma intenção de 2 livros do autor Raul Van Eygen, que fez parte da Internacional Citacionista, Tratado da Arte de Viver para Gerações Novas, e, mais recentemente, não é o texto mais recente, mas é dos anos 2000, do final dos anos 90, Nós que Desejamos Sem Fim. Então, o espaço abstrato, ele tem o tamanho do mundo, mas ele acontece concentricamente numa bolsa de valores. E significa a depredação de recursos naturais e humanos. É o mal econômico, a desumanização. E, por isso, neste momento que nós vivemos, o subtítulo, para mim, é o dinheiro e a vida cotidiana. Muito obrigada.